Fala samurai, beleza? Bem-vindo a mais uma videoaula e nessa aula estaremos falando sobre o Flexbox. E estaremos aí aprendendo o que é e para que ele serve, beleza? Mas antes de tudo estaremos aí vendo na prática como funciona, né, o Flexbox juntamente com o HTML, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá abrir, né, o nosso editor e vermos na prática como funciona aí o Flexbox. Então aqui vou abrir meu editor aqui de código-fonte, o Visual Studio Code. Eu já tenho uma pastinha criada aqui, beleza? E aí eu vou estar criando aqui meu arquivo HTML. Eu vou estar criando aqui meu arquivo style.css. Aqui vou estar criando aqui minha estrutura, né, básica do HTML. E colocar aqui aula 1. Vou estar criando aqui um link, né, apontando para o meu CSS, beleza? Então, show. Então, vou abrir aqui no meu navegador para a gente ver como está ficando. Então, vocês podem ver, já tem minha página aqui aberta no navegador. Como vocês podem ver, está tudo vazio, não tem nada, beleza? E aqui estaremos criando agora alguns elementos, beleza? Nosso HTML, para a gente poder entender como funciona, né, o HTML puro, né, com o CSS, e depois estaremos aprendendo a como inserir, né, o Flexbox aí para poder trabalhar de forma flexível. Mas antes vamos entender, né, vamos conhecer o que é o Flexbox, beleza? O Flexbox, ele é uma técnica utilizada no CSS para a gente poder estar montando nosso layout. Mas como assim? Geralmente vamos pegar um exemplo de uma página, né? Uma página ela tem lá, né, o seu cabeçalho, ela tem o seu header, tem o seu corpo, né, que é o body, e tem o seu rodapé, beleza? Porém, né, às vezes a gente quer estar utilizando, né, a gente quer com que a nossa página ela venha ser flexível. O que é? Ou seja, a gente quer que a nossa página ela venha se adaptar conforme aí o nosso tamanho da nossa tela, ou conforme, né, o navegador que vai ser renderizado aquela página, beleza? E aí, para isso, a gente consegue estar utilizando o Flexbox para poder estar organizando os nossos elementos, na verdade, né, dentro da nossa página, beleza? Mas não se preocupe se não entendeu, não tem problema, estarei aqui explicando para você passo a passo, para a gente poder entender, né, como funciona e como está aplicando esse conceito, beleza? Então, como eu falei para vocês, vamos estar criando aqui nossos elementos, beleza? No HTML aqui, que vamos criar aqui duas divs de início, beleza? Só para a gente poder entender como funciona. Então aqui, dentro do meu body, vou estar criando aqui div 1 e div 2, beleza? E aí eu vou estar colocando aqui uma classe só para a gente poder separar. Então aqui vai ser classe, né? Vai ter o nome div 1. E aqui vai ter outra classe que vai ser div 2. Beleza. Agora, o próximo passo é a gente renderizar, né? Ou seja, colocar algumas propriedades do CSS para poder renderizar esses dois elementos. Então aqui no meu arquivo de estilo, vou estar pegando div 1. Vou estar colocando aqui uma largura de... Vou estar colocando 200 pixels. Right, vou colocar aqui 150 pixels. Tá colocando uma margem de 10 pixels, beleza? E tá colocando aqui um background color, que vai ser um vermelho. Então, a mesma coisa você está fazendo na div 2. Então, div 2 aqui agora vai ter as mesmas propriedades, beleza? E aí, se a gente for vincar na nossa página, você vai ver que ele vai, né, montar pra gente aqui dois elementos, duas divs, né? Div 1 e div 2. Porém é o seguinte, vamos pensar um pouquinho aqui. Suponhamos que a gente quer fazer, né, com que nossa div venha ficar um do lado da outra, beleza? E aí, como a gente consegue fazer isso aqui utilizando, né, o HTML CSS comum, beleza? E aí, se você for para analisar, a gente consegue estar colocando um do lado do outro, utilizando a propriedade aqui, ó, chamado float left, beleza? Ou seja, nosso elemento vai ficar flutuando, né, sempre à esquerda. E aí eu preciso colocar também, né, na minha div 2. Então, se eu recarregar a página, você pode ver que ficou um do lado da outra. Porém, vamos pegar um outro exemplo que seria um avanço desse primeiro exemplo, beleza? Agora suponhamos que a gente quer que cada uma div dessa aqui venha tomar toda a largura da minha página, beleza? Então, ou seja, quero que a div 1 venha tomar de tal canto até tal canto e a div 2 de tal canto até tal canto, beleza? E aí, como eu consigo fazer isso? Se você for parar para analisar, a gente consegue estar utilizando aqui porcentagens
na nossa largura, né? Conforme eu falei para vocês já, isso aqui, né? Essa área toda a gente consegue estar utilizando através aqui dos nossos elementos, beleza? E aí a gente pode estar vindo aqui, ó, em o widget, colocar aqui 50%, beleza? 50% aqui, 50% aqui. Porém, olha só o que vai acontecer. Se a gente recarregar a parte, você pode ver que agora a minha div2 ela desceu para baixo. E a gente não quer que ela desça, a gente quer que ela fique um do lado da outra, beleza? E aí, conforme falei para vocês, que já colocou aqui no nosso widget, nossa largura, que a nossa div1 aqui, ela está tomando 50% da minha tela, beleza? E a div2 está tomando 50% da tela também. Porém, a gente não descontou, né, o valor da margem, né? Porque se a gente for ver aqui, tem uma margem, beleza? E aí, se eu tirar a margem aqui agora, vamos tirar a margem para a gente poder ver o que vai acontecer. Então, vou só comentar aqui. Então, eu comentei aqui na margem 10 pixels da div1 e da div2. E aí, se a gente recarregar, você pode ver que agora sim, né? Tá uma do lado da outra. Porém, vocês podem perceber que não tem uma margem. A gente quer colocar uma margem, beleza? E aí, o que acontece? Para a gente poder fazer isso no CSS comum, geralmente a gente precisa fazer cálculos. Conforme eu falei para vocês, a gente precisa pegar, né, o valor de uma, o valor da outra e descontar pela quantidade de imagem que a gente quer tá colocando aqui no meio, beleza? Entre uma e a outra. E aí se torna algo muito burocrático, se torna algo muito complicado de estar trabalhando, beleza? Uma outra coisa também, né, seria justamente caso eu queira ter essa tela aqui menor. E aí, por padrão, né, ele vai quebrar para baixo. Porém, a gente consegue fazer essa mesma coisa utilizando o Flexbox, o que se torna algo bem mais fácil e a gente consegue, né, fazer isso de uma forma muito mais rápida comparado com o CSS comum, beleza? E aí, agora estaremos adentrando, né, em como funciona o Flexbox de fato. E aí, se você for parar para analisar o nome, né, Flexbox, ou seja, box é a nossa área aqui no nosso navegador, beleza? Então isso aqui é uma área e é chamado de box, ou seja, um quadrado, beleza? E o flex, como vocês podem ter notado, se chama referente ao nome flexível. Então, box flexível, beleza? E aí, o que acontece? Todos os nossos elementos, eles estão dentro de uma caixa, conforme eu falei para vocês, beleza? E aí, quando a gente utiliza o Flexbox, a gente precisa estar, né, falando que essa caixa agora ela vai ser flexível. E aí, a gente vai estar utilizando algumas propriedades lá para poder fazer isso. E aí, tudo que tiver aqui dentro dessa caixa, que vai ser flexível, ou seja, ele vai se adaptando conforme a gente for ordenando lá nas propriedades, beleza? E eu vou pegar esse mesmo exemplo aqui agora para a gente poder ver como que seria. Então, aqui agora, eu vou estar só alterando uma coisa aqui agora. Vou estar criando outra div, beleza? E aqui está colocando um container, beleza? Vou estar colocando uma classe com o nome container. E aí vou deixar aqui, por enquanto, essas duas divs comentadas, beleza? Se a gente for recarregar aqui, não vai aparecer nada, porque não tem nada dentro do nosso container e também porque a gente não passou nenhuma propriedade CSS para ele. Então aqui agora, antes de, né, chamar o div1 aqui, vamos estar colocando aqui a nossa classe container, beleza? E aí o que acontece? Esse container aqui, a gente vai falar que ele vai ser um container flexível, ou seja, essa caixinha container, ela vai ser flexível, ou seja, tudo que tiver aqui dentro vai ser flexível, ou seja, vai se ajustar conforme o tamanho dele, beleza? E aí vamos fazer o seguinte, vamos falar que o nosso container, essa caixinha aqui, vai ter um width de 100%, beleza? Ele vai ter também um right, que vamos estar colocando aqui 300 pixels. Porém, antes de criar aqui, né, o right, a largura e a altura, vamos estar falando que ele vai ser um container flexível. E como é que a gente faz isso? A gente tem uma propriedade no CSS chamada display. Se a gente for ver, né, geralmente a gente utiliza muito para colocar um display e o valor aqui none, ou seja, para não exibir esse elemento. Porém, nesse display aqui existe um outro atributo, um outro valor, que é o valor chamado flex. Beleza? E aí, quando a gente faz isso, a gente está falando que agora esse container, esse elemento vai ser um elemento flexível. Beleza? Então, agora a gente está começando já a entender como que funciona aí o Flexbox. Beleza? E aí, aqui depois do meu display, eu preciso estar falando, né, como que vai funcionar essa flexibilidade dentro dele, beleza? E aí, ou seja, se ele é flexível, a gente consegue estar trabalhando, né, a direção dos nossos elementos, beleza?
E aí o que acontece? A gente pode estar colocando aqui, ó, uma outra propriedade que seria o flex direction, beleza? Ou seja, a gente vai falar qual direção os nossos elementos que tiver dentro desse container aqui, que é flexível, vai percorrer. E aí, o flex direction aqui, a gente pode estar fazendo o seguinte, a gente pode falar que todos os nossos elementos que tiver dentro dessa caixinha container, ele vai sempre seguir uma linha ou vai seguir uma coluna, beleza? Então, ou seja, a gente vai trabalhar tanto na vertical como na horizontal, beleza? E aí vamos falar que agora nossos elementos aqui dentro desse container, ele vai seguir uma direção de linha, beleza? E aí, ou seja, vai ficar um do lado do outro, beleza? E se a gente for fazer isso aqui agora, se a gente recarregar, opa, eu sem querer cliquei aqui, se a gente recarregar, não vai acontecer nada porque não tem nada dentro da nossa caixinha container, beleza? E aí vamos fazer o seguinte, vamos agora estar pegando, né, as nossas duas divs que a gente criou aqui, e aqui vamos estar incluindo dentro da nossa caixinha container, beleza? Então vamos fazer assim. E aqui agora eu vou estar copiando esse nome container, vou estar colando aqui, porque, ou seja, ele vai ser agora, a div 1 e div 2 agora tem um pai, né? Ou seja, tem algo na frente deles, que é o container, beleza? Por isso que estou fazendo isso aqui. Vou tirar esse float, que eu não vou precisar mais dele. Vou tirar esse float aqui também da div 2, que eu não vou precisar mais dele, beleza? E aí, show! Se a gente recarregar aqui a página agora, olha só, tá aqui, beleza? Porém, como eu falei para vocês, ele não tem a margem, não está separado, né? Então vamos separar. E aí eu vou estar colocando aqui de novo minha margem, beleza? Você vai ter margem na div 1 e na div 2. E se a gente recarregar aqui agora, olha só, você pode ver que ele não quebrou para baixo, beleza? Ele agora está um do lado do outro e com um espaçamento. Por quê? Como eu falei para vocês, aqui nós temos uma div pi, vou até colocar uma cor aqui para a gente poder entender, beleza? Então vou colocar aqui um background color, vou estar colocando aqui esse blue aqui, beleza? E aí você pode ver aqui, né? Claro que ele está com esse tamanho aqui porque a gente colocou, né, a altura, beleza? Então vou tirar aqui só para poder ficar algo mais apresentável. Então tá aqui. E aí, como eu falei para vocês, nós temos aqui o nosso container, beleza? E aí a gente falou para ele que agora ele vai ser um bloco flexível, beleza? Utilizando lá o display flex. E a gente também falou para ele o seguinte, que todo elemento que tiver dentro dele, ele vai seguir, né, ele vai ter uma direção em linhas. Então, ou seja, vai ficar um do lado do outro, não um embaixo do outro, beleza? Então a gente está forçando ao container seguir essa regrinha, ó, container, tudo que tiver dentro de você aqui agora vai ser sempre em linha, nunca em coluna, beleza? E aí, ou seja, quando a gente colocou as nossas duas divs, que está aqui dentro dele aqui, o que eles estão fazendo? Estão ficando uma do lado da outra, beleza? É claro também que a gente consegue também estar alterando, né, essa regrinha de direção, beleza? Ou seja, se a gente quiser agora que nosso container ele venha seguir uma regrinha para que todos os elementos que tiver dentro dele venham estar em coluna, né, ou seja, um embaixo do outro, a gente consegue alterar. Então aqui posso vir aqui no meu style e no flex direction e alterar que agora ele vai ser coluna, ou seja, ficar um embaixo da outra. Vai ficar agora sempre na horizontal. Então se eu recarregar aqui agora, olha só o que vai acontecer. Ficou um embaixo do outro. Por quê? Porque agora eu falei que a regrinha do container vai ser, tudo que vai dentro dele vai ser um embaixo do outro, beleza? E aí, se você for para analisar, né, o que vai acontecer aqui? A gente consegue estar aí deixando nossos elementos, né, de forma flexível. Então aqui a gente já consegue fazer várias e várias possibilidades de posicionamento. É claro também que existem outras propriedades que a gente vai estar vendo mais à frente, mas só com essa aqui a gente já consegue ter uma noção, né, muito grande de como funciona o Flexbox, beleza? E aí, se a gente for pegar o outro exemplo que a gente fez, né, que seria deixar em linha, se eu for diminuindo minha tela aqui, ou seja, meu elemento sempre vai ficar em um do lado do outro. Por quê? Porque independente do tamanho do meu layout, ele sempre vai seguir essa regrinha. A não ser que eu crie, né, como você já sabe, uma media query para quando tiver tal tamanho eu quebrar, ou seja, mudar a sua forma aqui de ordenar os elementos aqui dentro, beleza? Mas isso é uma questão para uma próxima aula, beleza? Que a gente vai estar vendo mais à frente também. Então, a ideia aqui é justamente mostrar a diferença, né, entre como trabalhar com CSS comum, como a gente já viu, utilizando lá só o float, né, o float left, e está vendo aqui como está trabalhando com um Flexbox. Como eu falei para vocês, dessa maneira a gente consegue deixar nossos elementos aí flexíveis, beleza? Então, espero que você tenha gostado, que você tenha entendido.
Caso você venha ter qualquer dúvida, dificuldade, por gentileza, me informe lá no clã para que eu possa estar te auxiliando e te ajudando de uma forma melhor, beleza? Então, muito obrigado, um forte abraço e até as próximas aulas.